Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade no estudo dos crimes contra o patrimônio. Falaremos agora do crime de dano, que está previsto no artigo 163 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 163, turma, do Código Penal: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, o que diz, repetindo o caput do artigo 163, que trata do crime de dano: destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, vemos que aqui a sanção é uma sanção alternativa, ou será uma pena privativa de liberdade ou será uma pena de multa. Turma, aqui vamos analisar o tipo penal. O que significa destruir? Destruir, turma, é demolir, tá? É desfazer. Inutilizar é outro duplo que está previsto no tipo penal. Significa tornar inútil. Deteriorar seria o quê? Estragar, tá? Quando ele fala coisa alheia, tanto pode ser móvel quanto pode ser imóvel, tá? Tanto pode ser coisa móvel quanto coisa imóvel. Turma, quem é o sujeito ativo desse crime, do crime de dano? É um crime próprio, é um crime comum? O crime de dano, tá, é considerado um crime bipróprio. O que é isso, Ivo? Que tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, tá? Então, repetindo, o crime de dano é um crime bipróprio, tá? Tanto pode ser, isso que significa que o sujeito ativo, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa. E o objeto jurídico, o bem jurídico tutelado do crime de dano, turma. O bem jurídico tutelado será o patrimônio, tá? Então, crime de dano, bem jurídico, objeto jurídico, bem jurídico tutelado será o patrimônio. E o objeto material, turma? O próprio tipo penal, tá? Lá o caput do artigo 63, ele fala, tá? Quando ele diz destruir, utilizar, deteriorar coisa alheia, tá? Então, o objeto material do crime de dano será a coisa alheia, móvel ou imóvel, tá? Então, o objeto material será a coisa alheia, móvel ou imóvel. E o elemento subjetivo, turma? E o elemento subjetivo do crime? O elemento subjetivo é o dolo. Não há previsão legal, tá, da modalidade culposa. Então, o elemento subjetivo será o dolo. Não há previsão legal do crime de dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. Beleza? E quando é que o crime se consuma, turma? O crime de dano restará consumado, turma, quando ocorre a efetiva destruição, deterioração ou inutilização da coisa. Então, o crime de dano restará consumado quando ocorrer a efetiva destruição, deterioração ou inutilização da coisa. Lembrando, a coisa pode ser coisa móvel ou imóvel. Belezinha? Admite-se a tentativa? Sim, turma, é admitível plenamente a tentativa. Um exemplo, turma, do crime de dano, tá? Um exemplo aqui, vamos lá. Tiburcio jogou uma pedra no carro, em direção ao carro de Joãozinho, quebrando o seu vidro. Correu o quê? Um crime de dano. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. No parágrafo único do artigo 162, o 163 trata do dano qualificado. Assim diz o parágrafo único do artigo 163. Se o crime é cometido, inciso 1º, com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, se a pessoa utilizar o uso da violência, seja ela física ou seja moral, tá? Teremos uma modalidade qualificada, tá? Inciso 2º, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Se ele utilizar, o exemplo, fogo ou álcool, tá? A gasolina. 3º, contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Se eu causar um dano, gente,
a Prefeitura de São Luís, um exemplo, tá? Se eu quebrar a vidraça da Prefeitura de São Luís, então vai incidir nesse caso, não, eu irei responder não pela modalidade simples que está prevista lá no caput do artigo 63, mas sim na modalidade qualificada, que está previsto no parágrafo único, especificamente no inciso 3º do artigo 163 do nosso CP. Outra qualificadora: por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Se eu constituir em função da minha conduta causar um dano, tá? Um prejuízo de uma grande monta para a vítima, eu irei responder pela modalidade qualificada. Ivo, mas se eu realizar uma das condutas, tá, estão previstas lá no parágrafo único do artigo 163, qual será a minha pena? Nesse caso, a pena será de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência, tá? Então, a pena na modalidade qualificada, na forma qualificada do crime de dano, tá, será de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, tá, além da pena correspondente à violência. Percebam a diferença do dano simples, tá, prevista no caput, tá? Lá nós temos a pena privativa de liberdade ou uma pena de multa. Aqui nós teremos será lá uma pena alternativa. Aqui a sanção será cumulativa. Eu terei a pena privativa de liberdade e a pena de multa, mais a pena de multa. Lógico, além da violência, da pena correspondente à violência por mim praticada. Belezinha, turma? Tranquilo? Maravilha. O próximo crime que vamos tratar, turma, é o que está previsto lá no artigo. É o que está previsto no artigo 164 do nosso Código Penal, que assim diz, que é o crime de introdução ou abandono de animais. Opa, esquecendo, turma. Qual é a ação penal, tá? Qual será a ação penal do crime de dano? Tá? Qual será a ação penal do crime de dano? Turma, será ação penal pública incondicionada. Será ação penal pública incondicionada. Entretanto, ela poderá ser uma ação privada, tá? Nos casos de dano simples e no caso de dano qualificado por motivo egoístico ou prejuízo considerável para a vítima. Então, a regra é, no crime de dano, a ação será pública e incondicionada. Entretanto, ela será ação privada nos casos de dano simples ou no caso de dano qualificado, tá? Por motivo egoístico ou por prejuízo considerável à vítima. Belezinha? Agora sim. Vamos falar agora do crime que está tipificado no artigo 164 do nosso Código Penal, que é o crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. O que diz o artigo 164? Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que do fato resulte prejuízo. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Então, repetindo, crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, que está previsto lá no artigo 164 do nosso Código Penal, que assim diz: introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que do fato resulte prejuízo. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Turma, o que é introduzir? Introduzir é eu colocar, tá? Colocar em propriedade alheia. Eu deixar, eu permitir que um animal esteja lá na propriedade, um animal meu, que entre na propriedade alheia e ali permaneça, tá? Gente, qual é o sujeito ativo desse crime? É um crime comum ou um crime próprio? O sujeito ativo, gente, pode ser qualquer pessoa. Por isso falamos que se trata de um crime comum. No que tange ao sujeito passivo, aqui não. Ele é um crime próprio. Só será vítima, tá, do crime tipificado no artigo 164 do nosso Código Penal o proprietário ou possuidor legítimo do imóvel.
Então, em relação ao sujeito ativo, temos um crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Contudo, em relação ao sujeito passivo, tá? Ele será um crime próprio, porque só poderá ser vítima o proprietário ou possuidor legítimo do imóvel. Tranquilo? Belezinha? Maravilha. E qual é o objeto jurídico, turma? O bem jurídico tutelado será o patrimônio. Tá? O objeto jurídico, bem jurídico tutelado, será o patrimônio. E o objeto material desse crime, turma? O objeto material do crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, que está previsto no artigo 164, tá? Será a propriedade alheia onde os animais são introduzidos ou deixados. Tá? Então, o objeto material do crime previsto no artigo 164 será a propriedade alheia onde os animais são introduzidos ou deixados. Belezinha? Qual é o elemento subjetivo desse crime, turma? É o dolo ou é a culpa? É o dolo, turma. Não há previsão legal da modalidade culposa. Tá? Então, o elemento subjetivo do crime previsto no artigo 64 será o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. E quando é que esse crime se consuma? O crime previsto no artigo 164, ou seja, o crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, ele restará consumado quando ocorrer o prejuízo a que se refere o tipo penal. Tá? Então, não basta que eu introduza ou que eu deixe que o animal fique dentro de um terreno alheio, de uma propriedade alheia, de um imóvel alheio. É necessário, para que haja a consumação desse crime, que nós tenhamos, tá, o prejuízo alheio, que essa minha conduta de introduzir ou de deixar o animal em propriedade alheia, cause um efetivo prejuízo, tá? Um efetivo prejuízo à vítima. Belezinha? Tranquilo. Admite-se a tentativa? Sim, turma. É admitido plenamente a tentativa. E a ação penal desse crime, qual será? A ação penal será pública incondicionada. Epa, olha aí a pegadinha, tá? A ação penal desse tipo, ela será uma ação penal privada, tá? A ação será privada. Só iremos dar andamento se a vítima assim demonstrar o interesse, tá? Então, a ação penal será uma ação privada. Belezinha? Tranquilo? Podemos avançar? Tranquilo? Tá? O artigo, turma, 165 fala do dano em coisa, tá? Do dano em coisa. O artigo 165 do nosso Código Penal trata. Muito embora o nosso Código Penal ainda preveja o artigo 165, tá? Há um entendimento, turma, na doutrina, na jurisprudência, majoritariamente, que esse artigo 165 ele foi revogado tacitamente pela Lei dos Crimes Ambientais, tá? A Lei 9.605/98, tá? Então, eu não vou reservar o direito de falar, vou ler aqui o artigo que ainda está lá, mas eu não vou fazer comentário, porque o que prevalece hoje na doutrina, na jurisprudência, que esse artigo 165, que trata do dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, foi revogado tacitamente pela Lei dos Crimes Ambientais, mais precisamente pelo artigo 62, inciso 1º, da Lei dos Crimes Ambientais, da Lei 9.605/98. Belezinha, turma? Tranquilo? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.